Oi, gente, meu nome é Roberta, eu tenho 38 anos e vi uma entrevista na Antônia Fontinelli falando sobre racismo e falando que tiraram o filme O Vento Levou das plataformas. E a minha opinião é a seguinte: quem para a pessoa excessivamente que levantou a bandeira e tal, quem é você, né, para fazer isso, para apagar a história que não é sua? Não é sua, não é sua história. Ah, é minha história porque eu sou negro. Não. A sua história é o que você está vivendo hoje. Conta a sua história. Você vai querer apagar, que as pessoas apaguem do mundo, que as pessoas não saibam quem é você, só porque você é negro, só porque você sofreu? Você não quer que a história saiba quem é você? Se perguntar, quem foi Maria? Não sei. Mas como não sabe qual foi a história de Maria? Não, porque era negro, não precisa ter história. É só isso que eu vejo. Porque eu sou negra, né? Tenho a pele escura, mas a minha família não vieram de escravos. Tem negros que realmente os avós, os tataravós foram escravos. A minha família não foi. Eu não posso levantar uma bandeira de uma coisa que eu sei através da história, através aliás, de um filme. O filme foi o Navio Negreiro. E ali eu vi na escola, eu tinha 13 para 14 anos. Foi um filme que me marcou muito, mas eu não sabia que a história era essa, que aquilo aconteceu, que aquilo acontecia. Eu fui saber através do filme. E se não tivesse visto aquele filme? Nunca ia saber dessa história, porque as histórias que eu sabia eram as histórias dos escravos. Até que eu via nas novelas. Como vai se apagar isso? Como meu tataraneto vai saber se forem apagando a história? Porque os meus tataravós foram índios. E se hoje eu sou negra, é porque a minha mãe conheceu um negro, mas mesmo assim a família do meu pai também não são descendentes de escravos. São misturas que foi trazendo isso. É claro que eu sou negra, mas não é todo negro que hoje é negro. Foram sendo misturas, essências de misturas. Então não tem como você que levantar uma bandeira, mesmo que sua família tenha nascido, será que os seus avós, será que aquelas pessoas que sofreram tanto e outras que foram vitoriosas, sofreram através do seu sofrimento, eles foram vitoriosos, apagar a história? E outra, a atriz que fez O Vento Levou, ela recebeu um prêmio, ela recebeu um Oscar. E apagar isso da história. Hoje ela não é mais viva. Imagina se ela hoje, com 90 anos, já foram perguntar à família dela se era isso que querem. A mulher ganha um prêmio e apagam a história da mulher. E todos os nossos artistas brasileiros negros que começaram sim fazendo escravos, empregados, e hoje estão aí fazendo novela ainda. Quanto que eles lutaram para aparecer na televisão, quanto eles lutaram para permanecer ainda, para não ser esquecido, para não ser apagado. E vim hoje alguém levantando uma bandeirinha e dizendo, não, vamos apagar. Ator falando isso, atriz falando isso, não, vamos apagar, porque foram escravos. Não, porque conta triste. A mulher que é espancada, ela conta a sua história para que outras mulheres não sejam espancadas.
se o negro, se a pessoa que é negra hoje não sabe que outros negros revolucionaram, gritaram, correram para poder lutar, não vai saber, não vai ter força, porque não sabe. A única realidade que conhece é a mãe sendo humilhada por ser empregada e não falar nada, independentemente de cor, gente. Para com essa história de querer, não, porque eu sou negro. Para com isso. Você não é vítima, eu não sou vítima. Não porque porque os antepassados dos negros foi a escravidão. Não. Nós hoje sofremos alguma coisa, acontece situações que nos vitimizam, porque se vitimizar que é o problema. Acontecem situações hoje que a gente fica mal. Se a pessoa pensar que você vai entrar numa loja que você vai roubar, isso é horrível, uma sensação horrível. Mas isso não significa que eu queira que apague a história da escravidão, não. Porque é assim que ela vai ser contada, é assim que as pessoas vão saber qual é a história. Apagar não vai fazer diferença. A diferença que vai fazer na vida das pessoas é sempre falar sobre isso. A melhor forma é a arte. Vai ficar humilhando as pessoas? Não. Tá escravizando mais ainda a pessoa? Não. Tá libertando os que hoje são escravos de si próprios. Por causa da cor, se vitimiza. Por causa do cabelo, que às vezes nem o tom da pele nem é tão escuro, mas o cabelo é duro. E é humilhado por isso. Isso não dá direito a ninguém de apagar a história do outro. Se você sofre preconceito, se eu sofro preconceito, isso não me dá o direito de apagar a história de ninguém. Eles lutaram e venceram. Uns morreram assim como na guerra. Mas teve aqueles vitoriosos que foram para os quilombolas. E quando a gente assiste um filme falando sobre isso, assim foi a minha sensação. Sofri, chorei muito, vendo que as pessoas eram amarradas vivas no navio negreiro que eu vi, o filme. Eles amarravam as pessoas, colocavam uma pedra e jogavam no fundo do mar. Nossa, isso independentemente de cor, isso daí é... Nossa. Mas o meu herói do filme era aquele que conseguia fugir, era aquele que ia pro quilombola. Então, assim como qualquer filme que você vê, você admira alguém, tem o seu salvador. Você vê que aquilo ali te dá força, te dá gás, você pode lutar, você pode vencer. Uns vão morrer, mas outros vão vencer. Assim como acontece com os gays. Quantos gays já morreram e outros estão aí lutando e estão aí ganhando mais voz, ganhando mais força? Vai apagar a história? Se você não souber da história, se você não conhecer, não saber, vai apagar. O que estão querendo fazer? Apagar o negro, então? Apagar a história dessas pessoas que viveram? Só vão apagar as histórias dos negros? E as coisas, tantos escravos que ainda existem. As pessoas que vêm, os imigrantes que são escravizados, tem tanto aí na fábrica, não sei aqui no Brasil, mas se são imigrantes, se estão escondidos, como é que a gente vai saber? Se eles não veem um filme que aparece uma coisa dessa que pode se libertar e ter força para isso. Difícil. Vamos mudar a cabeça pequena.
Você não é ninguém para mudar a história do outro. Muda você a sua história. Quer apagar a história de alguém? Apaga a sua história. Você ia gostar? Apagar a sua história, apagar a sua essência, apagar a sua vida. Você lutar, suar sua camisa, por sofrido, doído. E alguém amanhã ou depois falar, não, ele quis lutar, quis mostrar. Não, vamos apagar. Tadinho, ele sofreu tanto. Vamos apagar aquilo ali que ele falou que ele sofreu. Você ia gostar? Você acha que as pessoas que fizeram os filmes, os artistas que fizeram as novelas, se apagar isso? Você está apagando a essência, a vitória de uma pessoa, de ser mostrado aquilo. Olha o lado positivo das coisas, olha o lado positivo da vida. Se quiser apagar, se quiser lutar, quiser fazer a diferença na sua vida. Não apaga a história do outro, não. Que eu não tenho direito de fazer isso, muito menos você. Que você tem voz. Eu não tenho voz para isso. Para sair gritando, fazer que nem a Antônia Fontinelli. Eu vejo os artistas falando, ao invés dos artistas. O Marrom, ele exaltou os negros. Mas a maioria fica, Era bom cantar a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Isso exalta, cara. Porque, na verdade, a gente não gosta mesmo de pentear o cabelo. Ninguém que tem cabelo duro gosta de pentear cabelo, não. E cantar isso humilha? Humilha quem? É o negro tendo voz. Aí uma pessoa não pode pintar o corpo de preto e fazer piada porque tá humilhando o preto. Para. Paulo Gustavo tinha um personagem, adorava aquele personagem. Deixou a mulher clara porque negro. Para! É bonito o quê? Negro fazendo personagem de favelado e sendo engraçado? Mente pequenininha. O povo é mimezento. Vitimismo. Se humilhando. E nem... Tosco. Vitimizando não vai chegar a lugar nenhum.